Doutor Henrique, recebo auxílio acidente. Vou ser chamado para a revisão do pente fino? Vou ser chamado para uma nova perícia no INSS? Vou ser convocado ou não? E se for, devo ir ou não devo? Olá, eu sou Henrique Lima, advogado. Você está no canal Compartilhando Justiça e eu quero falar sobre esse assunto que tem várias pessoas perguntando. E daí eu fui pesquisar na internet por que dessas perguntas, tal, eu vi que realmente existem algumas opiniões contraditórias sobre o tema. Então a minha ideia é esclarecer em primeiro lugar nossos clientes que procuram e também todos que puderem assistir o vídeo e que acharem que foi útil, tá bom? Já se inscreva no canal, por favor, ativa o sininho para receber notificação, dá seu like se você gostar ao final do vídeo. Deixa eu explicar o que acontece, né? Por que tem essa divergência e tal. Até mesmo, fique atento que existem notícias que são um pouco, vamos falar, antigas, né? Já tem alguns anos e foi com base numa mudança que houve. Deixa eu primeiro fazer uma diferenciação para você, falando o seguinte. Quando estou falando do auxílio acidente, é diferente do auxílio doença acidentário, também conhecido como auxílio doença por acidente de trabalho. Por favor, não confundam esses benefícios. Então vamos lá, vamos fazer uma pequena aulinha aqui de introdução. A pessoa ficou doente, ela vai receber um auxílio doença, tá? Ficou doente assim, ficou incapaz. Nem é bom o nome doente, porque às vezes ela sofreu um acidente, ela não está doente, ela sofreu um acidente, quebrou a perna, jogando bola no final de semana, levou um carrinho ali, falta, cartão vermelho e ficou incapaz. Ela vai receber o auxílio doença. Esse auxílio doença, ele pode ser de duas formas. Pode ser um auxílio doença pelo código 31, se a incapacidade não tiver nada a ver com o trabalho, ou pode ser um auxílio doença no código 91, se aquela incapacidade foi causada por algo que tenha relação com o trabalho. Não, se o trabalho foi o causador, beleza, código 91, auxílio doença por acidente de trabalho. Mas às vezes o trabalho não foi a causa única. O trabalho agravou um problema que a pessoa tinha e daí ela ficou incapaz porque foi agravado pelo trabalho. Ou seja, o trabalho piorou algo que a pessoa já tinha. Isso também é acidente de trabalho, também pode ser enquadrado como uma doença ocupacional, uma doença do trabalho, e também dá direito ao auxílio doença pelo Código 91. Mas, doutor Henrique, para que essa diferenciação? Tenho vídeos explicando. Resumindo, né? Ficar abrindo parênteses aqui não vai acabar o vídeo, mas resumindo, o Código 91 dá alguns benefícios para a pessoa. Enquanto ela estiver afastada, ela vai receber, a empresa continua depositando fundo de garantia, que pode ser algo muito interessante, dependendo do tanto de tempo que essa pessoa ficar afastada. E um importante direito é também com relação à garantia de emprego. A gente fala de estabilidade, né? Não é um nome muito... Uma garantia de emprego, né? É o nome mais adequado, que a pessoa tem depois que corta o auxílio-doença e ela volta para a empresa, ela tem durante 1 ano garantia de emprego. Então, ou seja, se ela for mandada embora nesse período aí antes de completar 1 ano, ela entra com ação, nós já fizemos vários e vários, dezenas de casos desses, e a pessoa volta para o trabalho porque ela estava no período de garantia de emprego, ela tinha uma estabilidade ali naquele período. Então é muito importante ter um código 91. Além também que no eventual futura ação, por algum outro motivo, uma indenização contra o empregador e tal, você ter um código 91 é algo que ajuda bastante. Mas voltando aqui, então ficou incapaz, está fazendo um tratamento. Pode ser um código 31, auxílio-doença previdenciário, também chamado de auxílio-doença comum. Pode ser um 91, auxílio-doença acidentário, também chamado de auxílio-doença por acidente de trabalho. Só que esse benefício é temporário. Vai chegar uma hora, que é o grande objetivo do pente fino do INSS, porque tem pessoas que estão com esse benefício temporário, estão quase que eterno, porque foi concedido lá sem data de cessação, por tempo indeterminado, né, entre aspas, e a pessoa nunca é chamada para revisão. Então a ideia deles é achar essas pessoas e falar, opa, vem aqui, vamos ver como que você está. Mas, então a pessoa fica um tempo recebendo auxílio-doença, fazendo o tratamento, com uma incapacidade, só que chega um determinado momento em que pode acontecer a seguinte situação, o médico falar assim, olha, você tem condição de voltar a trabalhar, porém você tem uma limitação.
o tratamento agora vai ser mais para cuidar dessa limitação, mas você já tem condição de voltar. Ou seja, a pessoa não ficou completamente inválida. Ela tem uma limitação para o trabalho, ela pode, por exemplo, trabalhar no banco, ou trabalha em alguma atividade administrativa, algum setor financeiro, alguma coisa, ela pode continuar ali trabalhando, porém ela tem limitações para digitação, ela digita, mas ela tem mais dificuldade, tem limitação para movimentos manuais repetitivos, ou às vezes machucou o joelho, tem limitação para carregar peso, trabalha, mas com limitações. Então, nesse caso, a lei garante o benefício chamado auxílio acidente. E esse benefício é que muitas pessoas Brasil afora recebem, nós já conseguimos para algumas centenas de clientes. E o que acontece? Essa pessoa está lá no mercado de trabalho, está no mesmo emprego, mudou de emprego, está às vezes como empresário, está como autônomo, fez concurso, não importa, ela está trabalhando e recebe auxílio acidente. E ela vê a informação aí de que o INSS agora vai chamar para perícia, pente fino, tal. Vai ser convocado ou não? E pessoas falando que sim. Por que tem essa divergência? Já vou falar primeiro a minha opinião. Ela não pode ser convocada para perícia, seja de pente fino, de revisão, qualquer nome que receba. Ela não pode ser convocada. Por quê? Porque a essência do auxílio acidente é que são sequelas de caráter permanente. Então já foi caracterizado lá atrás que é permanente. É diferente do caso do auxílio-doença, que já tem na sua essência ser uma incapacidade temporária, e é diferente do caso da aposentadoria por invalidez, que é enquanto a pessoa estiver incapaz de retornar ao mercado de trabalho, né, em algo que garanta a subsistência. Então, até a aposentadoria por invalidez se presume que vai receber enquanto não puder voltar. Por isso que ela é chamada para uma perícia de vez em quando para ver como está. Agora, ou às vezes ela vai ser reabilitada, passar por um processo de reabilitação do INSS. Agora, o auxílio acidente, quando foi concedido, é porque entendeu que era permanente, né? Então, se é permanente, não deixa de ser permanente depois, ok? Tá. Mas olha o porquê desse imbróglio. Em 2019 e 2020, teve um período que vieram duas medidas provisórias, a 905 e a 955, onde elas falavam, por exemplo, elas mudaram ali um pouco o auxílio acidente, que vinha uma regulamentação desde 97, salvo engano. Então, desde 97 vinha a mesma lei e tal, já com o formato que é até hoje. Em 2019 e 2020, alterou-se algo, colocando, por exemplo, que a pessoa vai receber o benefício enquanto permanecerem as condições que ensejaram a sua concessão. Ou seja, enquanto a pessoa estiver com aquela limitação, ela recebe. Então isso é uma mudança muito grande que teve no benefício. Então assim, o que nos interessa para a questão do pente fino é isso. Então veio uma mudança por conta dessas MPs, falando que a pessoa receberia enquanto permanecessem as condições, né, da época, ou seja, aquela redução da capacidade de trabalho. Por que eu falo assim? Porque em muitos casos é de LER, né, de problema ocupacional. Mas daí isso dava a possibilidade para o INSS chamar essa pessoa para uma perícia. Porém, essa medida provisória, ela perdeu a vigência, ela está com a vigência encerrada. Ou seja, né, até tem aqui no próprio site do governo, né, quando você procura lá pela Lei 8.213, artigo 86, que é o que trata do auxílio acidente, tem lá vigência encerrada. Daí tem uma declaração do presidente da mesa do Congresso Nacional dizendo que teve a vigência encerrada dia 18 de agosto de 2020. Ou seja, desde 18 de agosto de 2020, não tem mais vigência essas medidas provisórias que alteraram o artigo 86 da lei que trata do auxílio acidente, né? Que é a Lei 8.213, e daí volta aquela regulamentação anterior que existe desde 97, que traz o caráter definitivo do benefício, tá bom? Então, o beneficiário do auxílio acidente, eu creio que ninguém vai ser convocado
para uma perícia, porque isso que eu estou falando o INSS sabe. Porém, suponhamos que as pessoas lá que projetaram essa nova revisão, esse novo pente fino, eles se esqueceram disso, né? Ah, esqueci que caiu a vigência, né? O computador é lento, não atualizou, então eu uso um 486 aqui, tudo sucateado e ainda não atualizou. Que desde agosto de 2020, olha o tempo que já passou, né? Perdeu a vigência a medida provisória. Suponhamos que ele, mesmo assim, convoque. Daí a pessoa recebe a carta. E aí, o que eu faço? Minha recomendação: avalie a sua situação, o seu caso concreto. Por que você recebe auxílio acidente? Ah, porque na época eu machuquei a coluna, fiz uma artrodese, né, coloquei aqueles pinos lá e tal, e eu não consigo mexer, tá? Então, na época, entendeu que para minha profissão, que exigia mobilidade ou carregar algum peso e tal, eu não poderia. Daí eu pergunto, e aí, mudou a sua situação? Não, não mudou. Não tirei o pino, continuo fazendo físio e tal. Você tem documentos, você tem exames atualizados, você tem. Pode pegar um atestado, pode pegar um laudo do médico, pode pegar uma declaração da fisioterapia. Ah, eu posso, tá. Então, se você está seguro com a documentação que tem, vai, passa pela perícia, né? Para que evita um conflito onde não há necessidade. Agora, doutor, eu nunca mais fiz ali o exame, nunca mais fiz tratamento. Não é que eu não esteja doente, doutor, mas eu não tenho condição financeira, dependo de SUS, né? Não tem, mas eu continuo doente e tal. Do mesmo jeito, assim, a mesma limitação que eu tinha na época, ainda que seja pequena na época, né? Que fosse pequena na época, eu tenho ela até hoje, mas eu não fiz mais tratamento. Então pode acontecer de numa perícia o INSS falar, olha, eu vou cortar seu benefício. Então, eu vou dizer o seguinte, não vá à perícia nesse caso, tá? Se você tem dúvida, não tem documento atual, recebeu a convocação, né, o convite do INSS, e não deu tempo de você se organizar, a gente faz o quê? Quando é cliente nosso no escritório, mas você pode procurar o seu advogado e fazer, a gente faz uma carta, né, declinando ao convite. A gente fala, INSS, obrigado por esse convite tão especial para fazer uma perícia, mas eu não vou porque o meu benefício ele é baseado no artigo 86 da Lei 8.213 e nele não fala, não há possibilidade de revisão. No artigo 101 e seguintes ali também não fala de revisão para quem recebe auxílio acidente. O meu benefício é diferente de auxílio-doença e aposentadoria, ou seja, tudo que o INSS já sabe. Então, por isso, eu agradeço e que o senhor seja muito feliz com o próximo que comparecer à perícia. E a gente faz essa informação para quê? Para que o INSS não corte o seu benefício, não suspenda por 30 dias e depois corte o seu benefício porque você não se explicou. Agora, se ainda assim eles fizerem algo, daí é o caminho, é o quê? A judicialização, com base nesses argumentos que eu falei aqui. E assim, é favorável? Claro que é, porque está fundamentado na lei. Agora, se amanhã depois mudar a lei, sair uma nova medida provisória, que dê fundamento para a convocação de quem recebe auxílio acidente, daí muda a situação. Mas no momento não tem, tá bom? Espero que tenha ajudado, que tenha contribuído. Compartilha com as pessoas que você gosta, que você quer orientar sobre isso. Forte abraço, meu nome é Henrique Lima, sou advogado. E se você está no canal Compartilhando Justiça, ativa o sininho, se inscreve, por favor. Até a próxima.